E eles adoravam receber. No fim, isso é legal, né? Claro. Perdeu um pouco esse encanto dessa coisa demorada, mas, enfim, são outros tempos. Quanto tempo você ficou lá? 9 meses. Nossa. Uma gravidez, né? Gestação, né? E foi transformador. Quase morri. Foi muito difícil. Quase Quase morri. morreu Na verdade, de não. perigo Quase de- morri não, mas eu tenho asma e bronquite. Eu tive uma crise lá sozinha, numa casa. Tiveram que chamar a ambulância. Eu fiquei internada 3 dias lá. Putz, sim. Foi desesperador. Desesperador. Minha mãe, imagina. Aí eu consegui avisar ela que eu tava indo pro hospital. Aí eu falei pra ela assim, olha, amanhã eu te ligo tal hora. Porque tava tudo organizado lá. Eu falei, eu vou ficar aqui 3 dias, então amanhã eu te ligo meio-dia. Tá bom. Aí me transferiram de quarto. E nessa espera de fazer as coisas, eu não liguei pra ela meio-dia. Nossa, Ela bateu achou que eu tinha desespero. morrido. Aí eu tinha dado o telefone do hospital pra ela, ela não falava inglês. E Meu aí? namorado na época falava e ela esqueceu que ele falava. Aí ela ligou no hospital. Ela só falava, ficou emocionada, porque a mãe faz essas coisas. Ela só ficava falando meu Teu nome e falava Brasil, Flávia Gonçalves Batista. Putz. Brasil. Você é Gonçalves também? Gonçalves. Eu também sou. Agora agora é Gonçalves Calina. Uma zona. Tá. Quando casa, é uma zona de nome que. Mas o Calina é do meu esposo. Tá. É, E ela falando. e ela só falava o meu nome. Aí ela ficava, Mother, Brasil, Flávia. Eu sei que conseguiram transferir a ligação que fez chegar a mim. Chegou em você? Ai, sua mãe tá tentando. Ai, meu Deus. E eu sou muito desligada, sabe? Então eu falo a hora, mas tipo, mais ou menos aquela hora. Mas imagina, a mãe do outro. Gente, que desespero. E é muito louco porque eu não sabia que a saúde lá é de graça, né? E eu pensei, meu Deus, eu tava pensando sabia também. 100% de graça. E eu Você falou, pensando e a na conta? conta. Em libra? Aí, e minha mãe tinha me dado um cartão de crédito. Meu pai me pagava por mês, ele me dava 400 libras pra gastar em tudo, comida, passeio, o que E for. dava. Fazia dar. Fazia dar. Mas minha mãe me deu um cartão de crédito. Lembro, meus pais separados. Então, meu pai tava bancando a viagem, mas ela falou... O lema da... Desculpa, mamãe. O lema da minha mãe era sempre assim, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito. Então, põe no crédito que a gente dá um jeito pra pagar depois. E é incrível, né? Então, ela sempre deixou um cartão comigo de segurança. Ela, o que você precisar, passa aí que a gente dá um jeito. Então, isso eu sabia. Eu falei, putz, tem o cartão de crédito. Mas como que vai passar a conta de hospital? Saí, passei na farmácia, eu lembro até hoje, uma sacolinha de pão, parecia sacolinha de pão, assim, com os remédios, as bombinhas dentro. Me deram, deu... onde é o caixa? Delas, não, tá tudo certo, deu... Oi? Eu falei, não tô entendendo inglês. Porque nada, não paguei nenhum remédio. Nossa, graças a Deus. Então, eu não... Mas foi bem... Mas eu quando eu falo quase morri no desespero, assim, não falava... Não sabia nada, só que eu fui muito insistente. Você pegou frio lá ou calor? Tudo. Peguei. Tudo. Eu fui em abril e voltei em dezembro. Dezembro lá você pegou aí quanto? Tava frio. Abaixo de zero. Então, a Inglaterra não tava Não é muito. assim? Não, pelo menos na época que eu fui, não Eu não conheço ficou. lá, então não sei, não é muito frio. Então... Eu peguei o verão, eu morei na praia, chama Bournemouth. É bem sul da Inglaterra e é a única praia de areia que tem lá. Então foi muito legal. Longe Cidade de de Londres, estudante. ou... É 2 horinhas de carro. Horas. Então, final de Você semana a dirigiu lá gente. ou Não. Pegava sempre ônibus. Mas gente, eu queria muito dirigir. Então, eu não do lado sei como. contrário, já pensou? Não sei como. Só que eu não tinha carta ainda. Eu fui com 17 tá. anos. Aí, quando eu voltei com. Fiz 18 anos lá. Aí, né, fui pros bares, aproveitei lá, mas foi. Mas eu não despiroquei lá. Eu não fiz nada que me colocasse em risco, porque eu sabia que eu tava sozinha. Olha a Fabi já se preparando. Olha a Fabi. Que E se precisar, depois pode dar. Eu consigo fazer ela dormir aqui. Então, foi muito grandioso pra mim. Eu cresci, acho que 3, 4 anos em sabe? Imagina. Hoje, eu falo pra todo mundo, deixe os seus filhos fazer intercâmbio. Só que hoje eu penso, se eu ia deixar meus filhos. É isso que eu penso, assim, adoraria. Eu também queria muito que meu filho tem 5 anos, eu já tô viajando. Sim. Imagina quanto eu vou sofrer dele se ele fizer intercâmbio, mas eu tenho certeza que vai ser bom pra ele, né? E minha mãe sempre foi. A gente tem um vínculo tão forte, é tão engraçado, assim, ela é muito 100% presente, mas tão desprendida, sabe? Ela, mesmo? assim, vai pro mesmo? mundo, faz, sonha, tá com vontade? Vai. Eu lembro, assim.
adolescência, tipo, momentos difíceis. Tipo, eu queria um vestido. Aí, de aniversário, ela ia lá. Você quer esse vestido que você quer? Esse? Tá bom, vai lá e fazia em 10 vezes, sabe? Ficou emocionada. Porque Poxa. ela sempre se desdobrou, fez de tudo por nós. Tudo. Na condição e não Ela é condição viva que ela ainda? tinha. Tá? Como ela chama? Vovó Nete. vovó Hoje ela é a vovó Nete, Nete. olha só. É uma vovó garota. Se você ver, É? ela parece ser minha irmã, cara. Que legal. Quando ela Imagina participa ela muito ouvindo dos você vídeos. falando isso daí, que orgulho ela deve ter, né, da filha. Ó, pode chamar a vovó Nete um dia aqui que ela dá material. É? Ela Tem história. tem história. E ela participa dos vídeos, ela que legal. né, com as crianças, tudo. Ela é muito especial. Então, E assim, ela sempre vê, fez de ela tudo. vê o que você tá fazendo hoje, ela deve estar muito orgulhosa, Muito, né? E eu acho que parte de querer ser mãe que vira sessão terapia, né? Parte de querer ser mãe vem dela. Claro. Porque eu tinha uma relação muito forte com ela. Claro, e como... se você tivesse uma relação ruim com ela, você queria o contrário disso, né? E como meus pais se separaram muito cedo, ela era a minha referência para tudo. Pai Meu e mãe. padrasto é um pai para mim também. Ele é maravilhoso. Só que sempre teve essa separação de o seu pai é o Silvio e o Isaac é o seu padrasto. Então, Entendi. por mais que ele estava ali, ele que pegou os perrengues do dia a dia, eu sempre tive asma, ele me levava pro hospital, minha mãe ficava com os meus outros irmãos, ele que fazia as correrias de hospital comigo. Mas a minha relação com a minha mãe sempre foi muito forte. Então, eu almejava isso também, eu sempre quis isso. Mas aí eu voltei do intercâmbio. Não quero dar aula, lembra? Lembro, claro. Você voltou de lá com essa... eu achei que no intercâmbio eu ia ter um insight, então, que eu ia isso que eu ia te perguntar. Lá você não chegou e falou, agora eu sei o que eu quero. Não! Nada. Eu acho que piorou. Tipo, meu Deus. Sério? Você não conheceu ninguém lá que falou, putz, essa pessoa faz tal coisa, eu quero fazer isso? Não. E sabe, o intercâmbio me trouxe uma outra visão, assim. Por isso que eu acho que é importante a gente conhecer outras culturas. Porque todos nós vivemos numa bolha, né? Hoje, com a internet, ficou diferente. A gente tem acesso a outras bolhas. Mas, naquela época, assim, a minha vidinha era ali, em Barueri, meus tios, meus primos e tal. De repente você vai pra Inglaterra. Sem outra conhecer comida, ninguém. outra cultura, tudo. E eu percebi que dava pra fazer as coisas de uma forma diferente e não necessariamente era errado. Você não precisava repetir o que você via ao seu redor. Exatamente, porque a gente cresce assim, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. E continua achando que tem um monte de coisa assim. Existe o certo e errado. Mas sei lá. Nem tudo tem regras, né? Muitas coisas não têm regras. E eu via cultura diferente, até costume, sabe? Por exemplo, a gente de beijar e abraçar. Lá não é. Lá eles não fazem. E não quer dizer que eles são piores que a gente. Por que os ingleses têm os dentes tão zoados? Não é verdade. Você já viu, cara? Você vai na Europa, você vê um cara ou uma mulher com os dentes zoados, principalmente homem, Mas né? eu acho que a questão de higiene lá é complicada. Mesmo? Homem principalmente, cara, os completo. dentes zoados. Você vê às vezes os caras bonitão, de aquelas verdade. roupas de frio e tal, o cara sorri pra você e fala, nossa, velho. Parece que os dentes falaram montinho e foram tudo pra verdade. frente. E os meio amarelo. E não cuida, né? Não é dinheiro, não é falta de dinheiro, com certeza. Não é. E saúde de graça, gente, né? Tudo disponível. Mano. Mas aí talvez é por isso, eu não valorizo, porque é de graça. Exato. Mas é muito diferente. Mas o que mais você viu diferente? Esse negócio de cumprimento e de amizade. Você conseguiu fazer amizade ou eles são meio... Não, você então, aqui ou lá? como a minha escola era de estrangeiros, eu não tinha muito como arrumar amigo inglês. Porque a minha host family, ela tinha uma filhinha pequena. Então não tinha pessoas da minha Mas o pessoal idade. da sua classe era da sua idade? Mais Era, velho? só que era tudo estrangeiro. Tipo o quê? Então, Australiano? tinha espanhol, pessoas da Espanha, muita gente da América do Sul, muito brasileiro. Então eu, pra falar a verdade, aprendi mais ou menos inglês lá. Isso que é ruim, 9 né? meses. O ideal é não ter brasileiro não no meio, ter. porque senão você fala português, né? Então, o ideal é fazer o high school, porque aí você está imerso na cultura do lugar, né? Vai na escola de americano, dos ingleses. Eu fui num lugar de estrangeiro, mas valeu como experiência de vida. Com certeza. Né? Eu acho que ali me abriu mais a mente. Eu sempre fui mais independente, eu já trabalhava, né? Aí, assim que eu comecei a trabalhar, minha mãe falou... Eu ganhava R$500 na época, trabalhando meio período. Daí ela falou... Reclama, Paquito. Reclama Né? do salário, reclama. R$500 meio período cuidando de criança, hein, Tá vendo? gente? E aí minha mãe fazia eu dar R$100 pra ela. Tá pensando o quê? Ó, tá certo. Vai trabalhar, vai contribuir aqui em casa. Aí eu, ok. Mas
maravilhoso, entendeu? Porque você sente Dá um aquele senso de Você tá ajudando a sua responsabilidade. casa, né? Então foi muito legal. E aí e na Inglaterra, lembra, meu pai me dava 400 libras, Libras, né? e eu arrumei emprego no Burger King lá. Lá? Porque estudante podia trabalhar 20 horas por semana. Eu falei, eu não tô Você lembra conseguindo. quanto você ganhava? Ah, isso era É tipo miséria, o quê? bem pouquinho. Eu não lembro. Não lembro mesmo. Mas dava pra pagar Mas- alguma coisa assim. com eu isso. pagava minhas refeições, Tá. saidinhas, tinha as baladinhas, a gente ia lá, mas era isso. Ou comprar roupa, né? Entendi. Porque roupa de frio, uma blusinha. Você trabalha no Burger King, você come Burger King ou come outra coisa? Os funcionários comem o quê? Não, come. A gente tinha direito a um lanche, uma promoção por Mas dia. Você enjoou de comer também. Com né? certeza. Eu Nossa, eu imagino. engordei muito rápido, né? Intercâmbio, acho que todo mundo engorda, É. porque você come muita besteira. Mas foi horrível lá. Eu trabalhei 3 meses só. Porque, eu queria mais dinheiro. É engraçado isso, de eu já ter esse senso desde cedo. Você vê, com 16 anos já fui procurar emprego. Cheguei lá, já fui procurar emprego. Isso vem mais do meu pai, assim. Ele sempre falou, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Era uma coisa... De novo, eu não convivi com ele toda hora, mas as falas dele eram muito pesadas pra mim. Entendi. Então, quando a gente tava junto, que ele falava alguma coisa, gravava, guardava. sabe? Só que eu não falava inglês. Aí me colocaram na cozinha. Eu falei, show. Porque ali é onde vai ter essa conversa informal. Eu vou conhecer gente, eu vou fazer amizade. No primeiro dia eu fiquei só virando hambúrguer. Eu falei, gente, eu tô num filme. Tô num filme. Porque Muito bom, né? Corta pra não é o ela hambúrguer. virando hambúrguer. É SpongeBob. Mas o pessoal lá, né? ficava falando, por exemplo... Adorava. Você tá aqui, você tá virando, o que o pessoal gritava pra você? Eles... Flávia! Eles falam Flávia depois. Flávia! Aí eu Flávia! corrigia, né? Não é Flávia, né? E eu adorando ali, fazendo Mas- amizade. Era tudo homem, né? Então chegava a menina nova. Mas era uma e- pressão ou era de boa? Não, assim? de boa. Ah, Na é? cozinha tava maravilhoso. E eu mó feliz. Nossa, agora vai. Agora eu vou falar. Aí, não deu 2, 3 dias. O gerente falou, agora Cabelo cheirando você vai... fritura, né? Sempre. O sapato fica nojento, nojento. Porque aquele Nossa, chão é gordura pura, né? pura e não tem como. Não é que o lugar é sujo, é que Não, cai as cai, não coisas, tem não tem jeito. jeito. Aí o gerente falou, bom, parabéns, você Agora? fez o treinamento, agora você vai pro caixa. Deu, Ai, não. Caramba. Eu lembro, isso eu lembro Segurou até hoje. no braço. Eu segurei no braço dele, ele olhou pra mim assim, Não! eu No, Don't speak I know English. speak esse inglês aí. E não existia Burger King no Brasil. Então, Ai. não sabia nem o nome de lanche. Não existia. No Burger King chegou bem depois. É. Eu não... McDonald's, pelo menos number one, É, eu sabia. exato. Big Mac, yay, yes. Aí vai pra Fries, Whopper, é. Whopper, eu não sabia nem falar. E eu segurava dele, eu falei, não, por favor, não. Dele, não. Normalmente a gente põe as meninas no caixa, os meninos na cozinha. Eu, não, por favor, não falo, eu não sei. E ele, E teve que ir? eu fui. E aí? Só que aí eu não aprendi inglês. Por Porque quê? era sempre a mesma coisa. Hi, Ah, tá. what do you need? What do you want? Number one, okay. Fries, would you like ketchup? Mustard? Ah, era um não saía script. do roteiro. E não dava pra fazer amizade porque você tá sempre ali na correria. atendendo as pessoas. Na cozinha dá pra conversar. Mas passei perrengue, essa história eu sempre conto, mas ela é boa porque foi... Eu acho que isso mostra a resiliência, né, da gente. Eu não entendi... Inglês, eu sempre ouvi inglês americano. Então, inglês britânico já era difícil demais ainda de entender. Aí eu tentei... Uma vez eu falei... Eu aprendi inglês britânico, daí eu cheguei falando com a minha amiga no meu inglês dela, Flávia, sotaque brasileiro com britânico, meu Deus do céu, para tudo, porque né, eu ficava icônico, nossa, péssimo. Mas chegou um cara lá, aqueles 3x3, aquele inglês clássico, careca. Inglês britânico mesmo. Britânico, sabe? Aqueles Sei. pele vermelha de Sei. tão branca, musculoso lá. Só a presença dele, ai, ferrou. Eu já tenho pavor, né? Aí ele pediu o pedido. Complicado? Eu não sei, não entendi. Aí eu não entendi, deu... sorry. E hoje eu tô bem mais descolada. Eu falava bem mais... sorry. Aí ele pediu... sorry. Falei umas 5 vezes, o bicho ficou nervoso. Aí eu falei... Vixe, eu acho Pediu que eu ajuda? entendi. Burra, né? Não pedi ajuda. Eu acho que vou... Porque eu penso assim, eu tenho que resolver. Aí fui lá, pus o que eu achava que era. Óbvio que chegou tudo errado, né? Aí ele chegou, ele pegou o saco, no que ele abriu,
Ele pegou... Porque pra eles, imagina assim, você é burra, menina. Uma coisa tão simples, né? Porque ali é corriqueiro, é um lanche. Hoje, né, eu consigo entender. Putz, é um lanche, você só tem um serviço. Chega no McDonald's e fala, eu queria o número 1. E você... Aí a pessoa pergunta, batata, não sei o que, fala, não, o número 1, não sei o que. Aí a pessoa te entrega outra coisa. O McNugget, sei lá. Mano, você só tem um serviço, é esse, você tá fazendo errado. O cara pegou a batata e tacou com tudo no balcão, assim. Daí eu fui pro meu gerente, eu falei pra você que eu não sabia, não sei o que dele. Ele foi super fofo. Não tem problema, fica sossegado, a gente vai resolver. Daí repuseram lá o lanche do cara. Mas aí eu fui ficando tensa, porque eu não queria passar por isso. E o trabalhar foi opção minha. Meu pai e minha mãe nunca falou, você tem que trabalhar, precisa sustentar. E foi algo que eu quis pra mas é importante. Aproveitar a experiência no máximo, né? Então, acho que eu trabalhei 3 meses, aí depois eu resolvi sair para terminar o intercâmbio e focar no estudo, tentar estudar mais. Você voltou no mesmo Burger King pra... Não, sabe o que é o pior? Ainda fica puto com a pessoa que anotou errado. Eu fui bem covarde, porque lá é bem diferente o trabalho, né? Não é nada de carteira assinada. Não existe, nem nos Estados Unidos, né? Não existe carteira assinada. Você contrata, assina lá, acabou. E é de schedule, né? Não é de segunda a sexta. Cada semana você tem um schedule diferente. Exatamente. Escalar segunda, quarta e sexta, tal hora. Eles tinham o meu horário da escola, então eles trabalhavam em volta do meu horário da escola. E teve semana que eles davam 2 dias só pra eu trabalhar, semana que eu trabalhava 3. E aí teve uma semana que eu tava, sei lá, peguei uns dias de folga e nunca mais voltei. Eu não tive coragem. Eu não tive coragem de ir lá pedir demissão e eu simplesmente sumi. Ai, que louca, né? Mas é vergonha, não foi... Sacanagem. Eu não sei, não, vixe. Nossa. Eu sempre fui muito certinha, assim. Mas foi uma experiência que eu cresci tanto, em todos os sentidos. E teu namorado... Assim. Quando você descobriu que não estava namorando mais? Não. Carta, não tinha... Não, eu voltei. Ele chegou lá e pediu um Big Mac. Não, a gente ficou se falando o tempo todo, mas aí eu voltei, eu descobri, né, que ele deu uma puladinha, eu perdoei. Porque na tua cabeça vocês estavam namorando, então? Não, mas a gente conversava. Por carta? Telefone, cartão pré-pago, não sei o quê. Aí eu voltei, daí descobri que deu pro lado de seca e tal. Esperar. Tá perdoado, não tem problema. Mas depois não rolou. Você forgive ele? Mulher, né? A gente, a gente dá uma chance, mas né? Aí depois ele... não desenvolvia. Certo. Daí ele depois começou a se desconectar, daí aí eu falei, não. E aí eu falei, não, eu queria muito, mas eu tenho amor próprio, então segui meu caminho, né? Foi maravilhoso. E aí, quando eu voltei, eu terminei o magistério. E aí, lembra, eu não queria dar aula. Eu falei, não vou dar aula. Arrumei um emprego. Aí eu falei, não, agora que eu tenho inglês, eu vou arrumar o emprego. Dá pra colocar no currículo já. Nossa, arrumei um emprego no escritório de engenharia. Gente, meus chefes, putz, eu sou muito ruim de nome. Eu não lembro do nome deles, mas eles foram incríveis. Trabalhei, não lembro, menos de um ano. Não, é que eles foram... Eu lembro do nome do cara. Eles trabalhavam com engenharia, encanamento. Sei. Eles faziam coisa em Porto Velho, fazia sistemas assim de esgoto. Era muito fascinante. Eu não entendia nada. Ela trabalhava com o CAD. Eu só atendia telefone, fazia pedido de materiais e tal. E precisava de um certo inglês, mas nunca usei inglês no escritório. Mas aí ali eu percebi que realmente o escritório não era... Ali eu falei, da aula tava mais ou menos, mas eu tinha prazer de estar lá. Não era que eu tava contando os minutos. Lá eu amava os meus chefes, mas o trabalho era aquela coisa assim, é o que você falou, putz, chegar às 8, sair às 5, aquela mesmice, ali não rola. Daí eu comecei a fazer bico de eventos. Acho que ela existe até hoje, chama Agência 1. Ela faz eventos corporativos. Na época, lembra que existia o Banco Real? Nossa! Lembra do Banco Real? Eu fazia muito eventos para eles, assim, tempo, que era aquele treinamento, daí ia colocar as pastinhas, recebia as pessoas lá, isso aqui. Então, e eu ganhava muito melhor, porque eu ganhava mesmo? Por dia. Né? Era R$100 por evento. Tava ótimo, adorava. Aí eu fui fazer... Aí chegou na hora de escolher a faculdade, meu Deus, o que eu vou fazer? E meu pai trabalhava com eventos.
Então, olha que louco. Ele sempre trabalhou com eventos. Ele fez, uma época, ele fazia vídeos para a TV Barueri. Ele prestava serviço para Barueri. Então, tinha um jornal da cidade e ele tinha um estúdio na casa dele. Ele fazia os vídeos para passar na rodoviária. Eu adorava acompanhar as gravações. Ele fazia shows, ele alugava telão e som para a cidade ou para eventos. Então a gente, bastidores de Zezé de Camargo, tipo, adorava. Quando ele tinha uma Kombi, aí eu ficava lá dentro fazendo exatamente o que estou fazendo aí. Eu ficava trocando as câmeras no telão. Eu me sentia, imagina, era adolescente, eu posso decidir a imagem que tá lá no telão do show. Então, isso tá vendo? E o me Paquito não dá movia. valor nesse poder que ele tem, cara. Muito legal, não Olha é o poder legal? que você tem, cara. Eu achava fascinante. Ali eu me vi, eu falei, olha, gostei, bastidores. E daí eu achava que eu ia trabalhar com bastidor de alguma coisa, assim. Televisão, rádio. E de novo, era tão distante, eu falei, não sei se um dia eu chego lá. Mas foi plantada a sementinha. E aí eu fui prestar vestibular, só que eu tinha feito magistério, então não tinha nenhuma matéria técnica. Não fiz química, não fiz física, não fiz um monte de matéria que cai no vestibular. Então o vestibular foi 0 à esquerda. Eu prestei rádio e TV na FAAP, nem na quinta chamada eu passei. Aí eu prestei hotelaria na Embi Morumbi, nada a ver, gente. Pra você ver como eu sabia o que eu queria ser quando eu crescesse. Aí na PUC tinha um curso que tinha acabado de abrir, chama Comunicação em Multimeios. Era um curso novo e só tinha a turma da tarde. Era a terceira turma em multimeios. Olha que futurista aquilo. Olha, eu já tava... Nem sei o que é. Não, será que existe esse curso? Eu preciso ver ainda. Deve ter mudado para multimídia, né? E na época não era reconhecido pelo MEC ainda, mas estava no processo, né? E o meu era a terceira turma. E aí o curso era à tarde, e era um curso novo, então eu tinha 5 vagas pra cada. Aí eu passei no vestibular e entrei no curso de multimeios. Nossa, aparecia lá, o pessoal falou, vem! Você foi lá pedir informação, falou, já entrou, tá aqui, ó. Mas eu fiquei... Já tem sua vaga aí, fica tranquilo. Precisa fazer o vestibular? Não. Eu fiquei tão feliz de ver meu nome na lista da PUC, eu me senti tão importante. Quando eu tava no colégio, meus professores falavam que na EMB você derrubou o RG na calçada, você já tá dentro. E o irônico é que eu fiz a EMB. Eu passei em hotelaria lá também, mas eu decidi por comunicação. E o RG, os caras falam, tá matriculado. Então, PUC, né? Meu Deus. Mas e aí? O curso você curtiu? Era legal. O que era? Então, era multimeios. Tinha tipo... matérias eletivas. Tá. Aí eu ia para documentário. Olha que interessante. Eu já tava ali nesse desejo, assim. Eu gostava muito de vídeo. E quando a gente fazia trabalho em grupo, meu pai tinha um estúdio. Aí eu falava para meus amigos, eu falei, eu quero ser a Fátima Bernardes. Aí eu queria apresentar todos os vídeos, trabalhos de grupo, era vídeo. Quando era... Aí a internet tava pegando forte ali, né? Aí HTML, só que eu não entendia nada. Os meus amigos, homens, era tudo nerd de internet. De programação. E aí eu sentava lá, tipo, meu Deus. Então a gente se ajudava nesse sentido. Eu não fazia nada, no trabalho, eles faziam tudo e eu só dava ideia, mas eles executavam. E aí, quando era coisa de vídeo, deu, chá comigo. E eu tinha o meu pai, daí, vem lá no estúdio do meu pai, a gente fazia as coisas. Então um ajudava o outro. Foi maravilhoso. Só que tinha aula de futurismo, um monte de aula bizarra, nem lembro direito. Mas ali eu me vi viva, sabe? Assim, nossa, gostei. E aí, um belo dia... A minha professora falou assim, gente, chegou uma ferramenta revolucionária para você se conectar com pessoas do mundo todo, que tem o mesmo interesse que você. Você só entra nessa ferramenta por convite, eu vou mandar para vocês, é o Orkut. Aí eu, uau! Nossa, Orkut, ninguém sabia o que era. Que os fenícios, né, que usavam o Orkut, não é? Né? Os incas e os astecas, né? Os incas e os astecas, né? Olha a gente entregando as idades aí. Aí a gente, uau, sério? Que legal. Eu pulei uma parte, mas tudo bem, eu já volto. Aí eu, aí ela mandou a gente abrir uma comunidade do nome da matéria e a gente fazia resenha dos textos na comunidade para um comentar no texto do outro. Então era muito legal. No primeiro ano da faculdade, eu tinha gostado tanto
do intercâmbio, que aí eu tava nos corredores da PUC, aí tinha uma CI lá dentro da PUC, Central de Intercâmbio, né? E aí tinha uma placa lá falando assim: quer trabalhar nos Estados Unidos nas suas férias da faculdade? Eu, sim! Trabalhar, falar inglês, também sim! Entregou a idade também aí, nessa cabine do Silvio Santos. A galera nem sabe o que é isso Nem hoje. sabe, É. Aí sim, né? Aí quando eu vi o cartaz ali, eu, cara, que isso, tal. Eu já tinha sido negado o visto, mas eu pensei, pô, já fui pra Inglaterra, eu voltei, já tenho um carimbinho lá. E aí, aí as férias de verão aqui, né, que é mais longas, as férias de inverno, trabalhar no inverno nos Estados Unidos. Então eu fui no primeiro ou segundo agora, gente, depois de 4 filhos sua memória é afetada, mas primeiro ou segundo ano da faculdade eu fiz esse intercâmbio lá nos Estados Unidos e eu trabalhei no Outback. Aí eu fui trabalhar num restaurante, aí lá eu fiquei 4 meses. Eu faltei 1 mês na faculdade, conversei com os professores, falei, é uma oportunidade única, não sei o que deles, beleza. E você pode faltar 25%, né, dos dias, então fiz as contas certinho, e aí não podia faltar mais nenhum dia. Eu fiquei 4 meses em Ohio, Toledo, Ohio, trabalhando no Outback. Lá eu aprendi inglês. Mas aí eu trabalhava que nem uma camela, 7 dias por semana. Americano, de novo, era escala, e eles me davam 4, às vezes 3, às vezes 5 dias. Só que um monte de americanos, às vezes, queria folga, queria sair com a namorada, queria dormir, sei lá. E eu pego o seu shift, eu trabalho pra você, eu trabalho pra você. Porque não tinha mais nada pra fazer, não tinha carro, não tinha amigos. E lá era uma diversão, porque eu era hostess, né? Então, ali eu conseguia ter essa conversa informal. Eu ia fazer a coisa na cozinha, ajudava a limpar a mesa. E enquanto não entrava gente, eu ficava conversando. Sempre eram 2 meninas no pódio lá. E aí lá eu aprendi inglês. Então, eu fiquei 4 meses lá. Voltei pro Brasil e aí minha professora falou, entra no Orkut. Aí ela tava explicando.